Do, ah, Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao webinar de bem-estar da Holland Health deste mês. Estávamos a fazer um compasso de espera de uns 5 minutos para permitirmos que mais participantes pudessem se juntar a este webinar, mas acreditamos nós que hora é hora e temos que começar. É com grande satisfação que contamos com a vossa presença na nossa série de webinars de bem-estar, focada em apoiar a si e a sua família, na construção de estilos de vida mais saudáveis e equilibrados. Na Holland Health, acreditamos que o bem-estar vai além da saúde física. Trata-se de apoiar-lhe em todas as áreas da sua vida, incluindo o seu bem-estar mental, emocional e digital. A sessão de hoje, Screen Smart, Hábitos Digitais Saudáveis para pais e crianças, aborda a forma como a tecnologia se integra no nosso dia a dia. Vamos explorar como desenvolver hábitos digitais saudáveis, apoiar as crianças na construção de uma relação equilibrada com os ecrãs e criar limites práticos que funcionem para toda a família. Esta sessão faz parte da nossa série contínua de webinars de bem-estar, concebida para lhe fornecer ferramentas e conhecimentos que apoiem o seu bem-estar global num mundo em constante mudança. Temos o prazer de contar com a presença da doutora Anaís Adrianopoulos Muniz, que irá partilhar estratégias práticas baseadas em evidência, ajudando-nos a gerir o tempo de ecrã com mais consciência e confiança. Vamos começar. Doutora Anaís, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Anaís, como já fui bem introduzida. Bem, trago aqui, junto com a Holland Health, um tema bem pertinente, acredito, de interesse de várias pessoas, principalmente pais, e dizer que vamos falar de forma simples, mas com evidências sobre como gerir este tema que é tão pertinente hoje em dia. Vou começar. Bem, o tema de hoje é a tela inteligente, ou seja, hábitos tecnológicos saudáveis para pais e para filhos. E é importante, acima de tudo, dizer aqui ah, o porquê é importante falarmos disto, além de ser um tabu e um tema muito abordado hoje em dia, de grande preocupação para pais e para filhos e para pessoas que vivem hoje em dia nesta realidade de grande impacto tecnológico que estamos a viver. Ehm, a, a importância de falar sobre a tecnologia em si e dos seus benefícios e malefícios é para que consigamos chegar a um ponto de utilização equilibrada. O objetivo não é eliminar as tecnologias, muito pelo contrário. Nós queremos criar uma forma de utilizá-las de forma equilibrada e saudável. Então, o primeiro passo é promover hábitos saudáveis em relação aos ecrãs e em vez de criarem questões que vão prejudicar a saúde dos nossos filhos, vão apoiar e auxiliar no seu desenvolvimento individual. Nós temos pontos bons e pontos maus, como tudo. A tecnologia pode auxiliar, sim, no desenvolvimento de competências cognitivas das crianças, mas também este uso excessivo pode contribuir para um desregulamento
do comportamento e pode causar problemas de âmbito psicológico, mas também aquilo que se refere à atenção, à qualidade do sono da criança, que pode também depois vir a gerar questões de problemas mais biológicos. Onde é que os pais entram? Os pais têm um papel fundamental neste, 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 nesta questão, porque a orientação dos pais é que vai fazer com que os filhos utilizem a tecnologia de forma saudável e equilibrada. Os pais são a primeira fonte de equilíbrio para as crianças. As crianças são pequenas esponjas e tudo aquilo que as suas figuras, não só os pais, mas as figuras de cuidado fazem, as crianças absorvem de maneira incrível. E acho que parte também das teorias, não só a nível psicológico, mas desenvolvimento humano, que tudo que a criança vai aprendendo é a partir da observação. Então, tudo aquilo que os pais fazem, os filhos irão reproduzir de alguma forma. É Do, importante falarmos, claro, dos benefícios da tecnologia. Vamos começar sempre pelo lado positivo, porque nem tudo é mau. É fácil acreditar que a tecnologia é este vilão, mas não. Nós temos tido muitos benefícios com a utilização da tecnologia e as crianças podem também beneficiar dela. Por exemplo, acesso a conteúdos educativos. Várias escolas hoje em dia utilizam tecnologias para o seu processo de educação, que têm adaptado o seu currículo para a utilização de tecnologia, não só nas aulas de TICs, mas sei que aqui em Moçambique algumas escolas fazem utilização de, por exemplo, realidade virtual nas aulas do, de história, por exemplo, a criança poder observar como é que o mundo era em data X, aulas de geografia, poder ter acesso e observar como é que é o ambiente em zona X ou Y. Então, estes meios digitais com alta qualidade podem auxiliar na aprendizagem das crianças e podem desenvolver experiências educativas mais interativas e até mais interessantes para as crianças. Trazem também grande oportunidade para estas crianças desenvolverem a sua criatividade para terem uma aprendizagem mais ativa, por exemplo, laboratórios de tecnologia, onde as crianças aprendem um pouco de robótica, onde as crianças têm acesso à parte mais física, conseguirem desmontar um computador, perceberem o que é um CPU e pegar, observar, porque as crianças também são muito de praticar, não é? Aquele- o movimento que inclui pegar, observar, tentar, brincar, isto tudo pode ser feito também com a tecnologia. E podem também auxiliar escolas, e não só, a trazer ambientes mais inclusivos para crianças que possam ter alguma dificuldade de aprendizagem, podem ser adaptadas certas tecnologias para auxiliar estas crianças no seu processo de aprendizagem. Quando é que o uso de tecnologia pode se tornar problemático? Bem, todo em excesso é pode se tornar problemático ou é problemático. Um, o primeiro ponto é quando a tecnologia começa a afetar o sono da criança, quando começa a afetar estas áreas de desenvolvimento essenciais da criança, podemos dizer que está a tornar-se uma utilização de tecnologia problemática.
Quando digo tecnologia, falo de ecrãs, televisão, telefones, jogos, tudo aquilo que Donc, envolve a tecnologia que está nas nossas casas no dia a dia. Impactos geralmente podem passar desapercebidos, eles vêm de forma gradual e é necessária a atenção, a atenção dos pais para poder identificar os sinais que vão surgindo donc, muito sutilmente. E nem todo o tipo de acesso a ecrã é igual. Um tempo no telefone tem um certo impacto, um tempo na televisão é um impacto diferente. Sabemos que o conteúdo que a criança tem acesso no telefone é ligeiramente diferente do conteúdo que a criança tem acesso na televisão. Por exemplo, na televisão são mais programas de televisão, Netflix, Disney Plus, YouTube em alguns casos, mas ao telefone a pessoa tem acesso a aplicações mais donc, diversas, mais abrangentes a outras áreas que às vezes é difícil ter controle, como por exemplo TikTok, Instagram, Facebook, são estas redes sociais são mais perigosas, posso assim dizer, e acho que o impacto pode ser mais significativo. E volto a reforçar que o objetivo não é restrição total, é criar um equilíbrio. donc, Vamos falar do impacto na atenção e na aprendizagem. Muitos pais, na minha experiência, têm tido, acho que é o primeiro sintoma, posso assim dizer, o primeiro sinal de alerta que os pais conseguem observar é este impacto na atenção e na aprendizagem, o declínio no desempenho escolar, a dificuldade da atenção na sala de aula, que às vezes são os próprios professores que trazem este ponto à visão dos pais em casa ou das figuras de cuidado. Um, e como é que a tecnologia pode impactar a atenção e a aprendizagem das crianças? Bem, o estímulo que as tecnologias trazem, esta estimulação digital acelerada que a tecnologia traz, pode afetar a atenção da criança. Muitas plataformas digitais são concebidas com tempo de ação muito curto, o que faz com que o cérebro esteja habituado a esta dopamina constante, estes picos de dopamina constantes. Então, o que isto faz? Basicamente, cria um impacto na criança de ter necessidade de gratificação constante. Este pico de dopamina faz com que a criança tenha necessidade de, de ter sempre ali alguma coisa que crie que chama a sua atenção. Então, o foco da criança tem um tempo muito limitado. Por exemplo, com os YouTube Shorts, aqueles vídeos de 30 segundos, com muita ação, com muitas cores, isto tudo auxiliam aos picos de dopamina. donc, A dificuldade da atenção sustentada e a autorregulação. As crianças que estão expostas a conteúdos extremamente estimulantes podem depois ter dificuldade em concentrar-se em tarefas que exigem mais foco, principalmente na escola, onde é necessário ter um foco dirigido a uma certa atividade na sala de aula, disciplinas mais complexas e de base, com matemática, português ou línguas em geral. donc, Perdão, donc, desculpa, podem sofrer muito por causa destes picos de dopamina que são criados por estas tecnologias. O impacto também pode ser sentido nas funções executivas, que, por exemplo,
na memória. Existem estudos hoje em dia que já conseguem ah, descrever que as crianças que têm mais tempo de acesso a tecnologias, principalmente estas que oferecem picos de dopamina constante, têm mais dificuldades ou têm certos impactos na sua memória de trabalho. Ou seja, têm mais dificuldade em lembrar-se de questões que são pertinentes, a memória imediata, e têm mais dificuldade em reter informações. Outro problema que pode surgir também é o controle de impulsos e dificuldade de flexibilidade cognitiva. O que isto significa, esta frase difícil? Flexibilidade cognitiva praticamente tem a ver com a plasticidade do nosso cérebro, ok? Ah, Do, a criança, principalmente as crianças, têm muita flexibilidade cognitiva porque estão numa fase de desenvolvimento, não só físico, orgânico, mas também a nível de mental, não é? Então, eh, se esta flexibilidade é limitada, ok? Por causa destes picos de dopamina e esta necessidade que o nosso cérebro vai tendo de constante gratificação, a criança tem dificuldade em desenvolver outro tipo de skills, de ferramentas, de qualidades e, do, desculpem, qualidades para que podem facilitar a sua aprendizagem, principalmente na escola. O impacto no sono. Vários pais também conseguem perceber que as telas têm impacto no sono desde muito cedo, principalmente quanto mais cedo as crianças têm acesso aos ecrãs ou às tecnologias, mais consegue-se sentir o impacto no sono. O que isto quer dizer? Crianças de 2, 3, 4 anos, por terem uma rotina de sono mais específica em relação a crianças que já estão numa idade escolar, sofrem mais com o impacto das tecnologias no sono, ok? A luz azul, ou seja, a luz que estes ecrãs transmitem, interfere muito na produção da melatonina. Esta luz basicamente retarda a produção de melatonina. A melatonina é uma hormona que o nosso cérebro produz para que, que causa a sensação de sono, ok? Então, o impacto que a luz azul tem, a princípio, no sono é o retardo da produção de melatonina. Muitas vezes até acaba desregulando estes ciclos de sono e vigília. Então, o que faz com que a criança ou tenha dificuldades a adormecer, ou tenha dificuldades em manter um sono tranquilo, ou tenha dificuldades em em apanhar sono, né? Neste caso. O uso de ecrãs antes de dormir atrasa o sono, exatamente por causa desta questão de produção de melatonina, e é aqui onde nós fortemente sugerimos aos pais que tenham rotinas de sono consistentes, principalmente a crianças mais novas, para que elas consigam se autorregular no momento de dormir. Ou seja, a rotina de sono pode envolver questões muito simples, como, por exemplo, redução das luzes em casa, para uma luz com um tom mais quente, um banho quente antes de dormir, evitar as telas de todo, 1 a 2 horas antes do início da rotina do sono. Às vezes, sugerimos aos pais que tenham momentos mais íntimos com os seus filhos, por exemplo, ler uma história, ter uma conversa mais calma sobre o dia, basicamente ter uma redução
do nível de movimentação na casa. Às vezes há pais que preferem ter uma música, um som de fundo, costumam chamar de white noise, uh, antes da criança dormir, ou ter durante a noite este som para manter o sono da criança. É visto também, além do impacto no sono, que estas tecnologias têm também impacto na regulação emocional e na saúde mental das crianças. Isto basicamente surge do, da produção de dopamina. Vamos ouvir muito falar de dopamina. Dopamina é a nossa hormona de gratificação. Então, o que as tecnologias nos trazem essencialmente é gratificação fácil. Nós temos ali momentos curtos que o nosso cérebro produz aquela hormona de felicidade devido aos vídeos ou aquilo que nós temos acesso nas redes sociais e nas tecnologias em geral. Em relação ao impacto que as tecnologias podem ter na regulação emocional, eh, estes ecrãs, muitas vezes nós pais, inocentemente, de forma ingênua, utilizamos como uma forma de regulação, né, para ajudar a criança a regular as suas emoções. Às vezes a criança está a chorar, e nós também somos pessoas ocupadas, e estamos depois ao fim de um longo dia, também à procura do nosso, do nosso descanso. Acabamos por ligar a televisão, pôr um boneco, ou entregar o telefone para a criança ver o YouTube. E o que é que isto faz? Ele traz um efeito temporário. Ok? É uma forma que nós pais criamos de regular as emoções do nosso filho, como por exemplo o tédio, saímos para almoçar num restaurante e entregamos o telefone porque a criança vai estar ali sem fazer nada na mesa. Então nós usamos muito como a nossa babá eletrônica. O telefone está ali para nos auxiliar nestes momentos, mas o que aquilo, o que este comportamento traz é basicamente um efeito temporário e reduz muito a possibilidade das nossas crianças uh, aprenderem a fazer a autorregulação. E o que é a autorregulação? A autorregulação é basicamente a capacidade do indivíduo de regular as suas próprias emoções. Nós, como adultos, se estamos chateados, não gritamos, a maior parte de nós não gritamos, não partimos coisas, não saímos à luta. Muito pelo contrário, sabemos reter aquela emoção e lidar com ela de forma que nós melhor percebemos a nível individual. As crianças aprendem isso. Com o tempo, as crianças aprendem isso. E nós pais não temos noção do quanto nós ensinamos os nossos filhos com os nossos próprios comportamentos. Então, estes momentos de tédio que as crianças têm, se está a chorar, em vez de irmos logo lá, "Shh, cala, 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 toma o telefone", são momentos essenciais para a criança aprender a se autorregular, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a tristeza. São momentos essenciais de aprender a pôr nome nas emoções. Nós, como pais, se estamos presentes naquele momento, termos a possibilidade de perguntar ao nosso: o que é que tu estás a sentir? Por que é que estás a chorar? Às vezes, um simples abraço ajuda a criança a autorregular-se. Às vezes, a criança deita-se no chão porque quer um brinquedo no meio da loja, fazer uma abordagem de agachar olho no olho e perguntar à criança: o que é que se passa? Respira fundo. São ferramentas que nós, enquanto pais, podemos dar aos nossos filhos para aprenderem a autorregular.
Infelizmente, as crianças que têm muito acesso às redes sociais, que têm muito acesso às tecnologias, aos jogos e etc., têm muita dificuldade em fazer autorregulação, estão sempre à busca de gratificação imediata e isto auxilia no aumento de comportamento impulsivo, ou seja, a criança recebe um não, atira logo a coisa para o chão, tem um comportamento mais desafiante, tenta ir contra aquilo que o pai diz ou que a mãe diz, não aceita esta questão do não. São crianças que às vezes nós vemos que até podem parecer agressivas, mas é muito esta questão de não saber regular as suas emoções e cria uma dessensibilização do seu sistema de recompensa, não é? Nós, como pais, sabemos que os nossos filhos às vezes fazem uma coisa boa, nós aplaudimos, elogiamos, etc. Então, as redes sociais, as tecnologias criam um, uma certa, apagam mais ou menos esta linha de limite. A criança pensa que tudo aquilo que faz deve ter uma gratificação imediata, deve ter uma recompensa imediata. O cérebro da criança funciona como se fosse automático, fica sempre à espera de algo em retorno, ok? O impacto a nível social, este impacto a nível social, eh, podemos ver muito mais. eh, Antes dizia que o impacto no sono e o impacto na autorregulação era mais em crianças pré-adolescentes, posso assim dizer. O impacto no desenvolvimento social vemos muito mais, não é exclusivo, mas é muito mais visível em crianças com idades a partir dos 10, 11, 12 em frente, porque são crianças que estão a entrar na pré-adolescência, são crianças que estão a entrar na adolescência. Momento este de posso assim dizer, extremo caos na vida da criança, sem que ela se aperceba. É um momento onde há um completo shift na vida da criança. A criança passa de ser um bebé, uma criança que gosta de brincar e começa a observar mudanças no seu corpo, na forma de pensar, mais responsabilidades na escola, mais expectativas a nível social, naquilo que é a sua posição, né, na sociedade vai mudando e ela começa a perceber-se aí. Então, as crianças desenvolvem naturalmente as suas competências sociais, através da interação na vida real, na escola, na escolinha, com os pais, com os primos, com os familiares e através da brincadeira, da conversa, daqueles momentos de negociação que às vezes, mas mãe, eu gostaria de fazer isto, eu comportei-me bem, poderias fazer isto por mim. Isto tudo, são momentos que fazem parte do desenvolvimento social da criança. Um, e, infelizmente, hoje em dia, este tipo de interação tem sido reduzido uh, cada vez mais. Por quê? Porque as crianças hoje em dia preferem ter relações com os outros através das tecnologias, através do Minecraft, com os chats online, através das redes sociais, através dos jogos, até mesmo estando com um amigo, preferem estar a jogar. Porque, como eu tinha dito, as crianças, como estão a passar por um momento de mudanças drásticas, falo especificamente para a adolescência para cima, eh, estas tecnologias servem como escudo. É como se fosse uma proteção. É uma capa que a criança põe ali e o adolescente põe ali que pode proteger-se caso necessite.
Há um momento onde as crianças e os adolescentes têm muito medo do julgamento estão muito mais conscientes da opinião alheia, estão muito mais cientes daquilo que os outros dizem sobre si e muito mais os pares, não os pais. É aí onde há esta grande mudança da importância que os pais têm na vida da criança. Há uma pequena mudança, passam a ser os amigos, os mais importantes, os que têm mais razão. eh, Há ali uma grande mudança, então há muito mais consciência do que o outro diz, da visão do eu no outro. Eh, este impacto a nível social eh, cria muito. ehm, a primeira coisa que nós observamos é a dificuldade na habilidade presencial. As crianças hoje em dia não sabem muito como fazer novos amigos na vida real. É mais fácil através do chat conversar, porque ali eles não precisam ser eles mesmos, eles podem adaptar-se àquilo que é a moda, podem mudar às vezes até a forma como se apresentam através dos Facetunes, dos filtros e etc. Então é muito mais protegido, é muito mais confortável para os adolescentes apresentarem-se ahm, através das tecnologias. E o que isto cria é dificuldade nas relações da vida real, posso assim dizer. Há também uma grande dificuldade em lidar com conflito. São pessoas que têm medo de conflito, porque na rede social é fácil haver ali uma opinião diferente da minha, posso bloquear, posso sair, posso não ter, não responder, fazer o ghost, como costumam dizer nas redes sociais. Mas na vida real, não. Se eu for rejeitado, e se eu for rejeitado, e se esta pessoa não gostar de mim, são questões que já surgem naturalmente com esta fase etária, mas por causa do conforto das redes sociais, quando se encontram numa situação de convívio eh, cara a cara, surge esta ansiedade extrema de medo de julgamento, de medo de não ser suficiente. E eu fiz um estudo para a minha tese. Que era sobre o impacto das redes sociais, na autoestima e na saúde mental dos adolescentes, e através deste estudo pude concluir que 50% da população que eu fiz o estudo tinham dificuldades da autoaceitação e autoimagem. Não se aceitavam, tinham medo de como se apresentavam, e 90% depois, no fim daquele estudo, concluiu-se que 90% daquela população foi afetada negativamente pelas redes sociais a nível da sua saúde mental. Muitos deles apresentavam sintomas que condiziam com quadros de ansiedade, quadros de depressão e alguns até quadros de comportamento eh, de vício, né? De dependência tecnológica. Vamos falar também agora do tempo de ecrã de qualidade. Nem todo o tempo passado à frente do ecrã é negativo. Posso assim dizer. Nem todo o tempo passado à frente do ecrã é negativo. Nós podemos, como disse no início da apresentação, usar o ecrã ao nosso favor. E nem todos os ecrãs têm o mesmo impacto, como também já tinha referido, anteriormente. O impacto da utilização destes ecrãs depende também da forma como a pessoa utiliza, como as crianças utilizam, e também para que é que utilizam, com quem é que utilizam. Ah, Atividades interativas como aprender, criar, puzzles, jogos mais educativos, são positivos. E estes podem ser utilizados por cerca de uma hora e meia, 2 horas.
Mas caso seja algo mais como televisão, bonecos, são, são programas e tempo de antena menos, de menos qualidade, posso assim dizer. É muito importante termos em consideração também o conteúdo ah, que a criança tem acesso neste momento. E quando é que este uso de ecrã torna-se preocupante? Um, Quando nós, enquanto pais, conseguimos identificar certas mudanças de comportamento. O comportamento da criança é o nosso regulador. Nós, enquanto pais, como figuras de cuidado, sabemos o que é o normal daquela criança. Conhecemos a personalidade da criança e isso é que vai ser a nossa medida de o nosso ponto de comparação, ok? Então, quando é que este uso torna-se preocupante? Quando conseguimos ver certos sinais que podem indicar que há uma falta de equilíbrio, ok? Muitas vezes, o primeiro sinal é dificuldade em interromper. A criança não aceita o momento do parar, ter que deixar de ter acesso àquele dispositivo ou não poder ver mais aquele programa, por qualquer motivo que seja. Eh, Às vezes ficam irritadas, quando o tempo de ecrã termina, ou às vezes apresentar dificuldades em dormir por ansiedade de querer estar à frente da televisão, por exemplo, e ou ter que ter necessidade de estar à frente da televisão até tarde para poder se sentir cansado. Ter impacto na atenção, muitas vezes pedimos aos pais que tenham atenção àquilo que é o comportamento na escola, porque a maior parte das crianças passa a maior parte do seu tempo na escola. Então, em conversa com os professores, é importante perguntar como é que está o comportamento desta criança na escola. E é através deste também que podemos saber como é que está o desempenho desta criança a nível escolar. Se o desempenho cai, pode ser também um sinal de que a utilização do ecrã pode estar a tornar-se preocupante, porque às vezes a criança, em vez de estudar, passa o seu tempo livre ali à frente do jogo ou do PlayStation. Irritabilidade, falta de atenção, muitos pais às vezes chamam de hiperatividade, que é esta dificuldade de estar quieto no mesmo lugar, estar sempre em movimentação. Isto são formas que o nosso cérebro cria, principalmente quando se tratam de crianças, para criar a mesma sensação de para criar situações onde vamos ter o mesmo pico de dopamina. Por isso é que às vezes as crianças ficam muito agitadas, às vezes estão a ver televisão, mas estão com a cabeça para baixo, estão em posições estranhas, muitas vezes porque o cérebro está a adaptar-se à procura destes picos de dopamina. Um, a queda do desempenho na escola, a perda do interesse de forma gradual em atividades offline, como, por exemplo, ir brincar com os primos ou passar tempo com a família, ter tempo com amigos, mas sem acesso à tecnologia, também são sinalizadores de que alguma coisa não está bem. Como é que nós, pais, podemos, ou porquê que nós, os pais, somos importantes nesta situação? Porque nós somos os modelos que as nossas crianças têm naquilo que diz respeito ao comportamento. Existe uma teoria em psicologia que se chama modelagem comportamental, onde basicamente a criança modela tudo aquilo que a sua figura de cuidado faz. Começa através da observação, e isto desde o início, desde que a criança nasce. A criança nasce e já tem isto dentro de si, ok? No seu DNA, que é observação. A criança observa constantemente tudo aquilo que está ao seu redor. A criança imita, às vezes
quando são bebezinhos, começam a fazer os sons de palrar, o ba, o bé, a, são tentativas de imitação daquilo que eles ouvem dos pais, e isto também aplica-se a qualquer fase da vida da criança. A criança observa, a criança imita e depois a criança tem necessidade de reforçar. Por exemplo, uma criança, às vezes, tem situações que a criança diz uma palavra feia, um palavrão. E muitos de nós, adultos, às vezes rimos-nos daquela palavra. A probabilidade que a criança tem de repetir aquela palavra é muito maior só pelo facto de nós nos termos rido daquela palavra. Por quê? Porque aquilo serve de reforço. Reforço. Então, tudo aquilo que a criança vê como positivo ao comportamento que ela fez, ela irá repetir. Então, nós como pais, neste caso das tecnologias, nós temos que também nos regular naquilo que diz respeito à nossa utilização das tecnologias, seja o telefone, seja a televisão. Muitas vezes, vamos reparar que o nosso filho simplesmente está a mimicar um comportamento que nós temos. Estamos na mesa a jantar e estamos ao telefone. Muitas vezes os nossos filhos replicam aquilo que nós fazemos. Mas se for uma casa onde estar ao telefone na mesa é extremamente proibido ou não é aceitável, aquele é um momento de interação e bonding, é muito mais, como é que eu posso dizer, provável que aquela criança vá utilizar o telefone à mesa, ou que sinta a necessidade de usar o telefone à mesa. Então, pequenas mudanças de comportamento dos adultos podem ter um impacto muito grande na vida das crianças e no comportamento das crianças. Ahm, Nós, enquanto adultos, temos que também nos observar, olhar para nós, no nosso comportamento, para depois exigirmos dos nossos filhos. Não podemos ser hipócritas. E é importante criar limites saudáveis. Como nós dissemos, anteriormente, as crianças hoje em dia estão a nascer numa era de tecnologia. As crianças que nasceram em 2010 são crianças que nem sabem o que é não ter acesso à internet, por exemplo. Então, a ideia não é eliminar as tecnologias da vida das crianças, porque a tecnologia não vai a lado nenhum. O que nós temos que ensinar as nossas crianças é a ter limites saudáveis. Um, Como, por exemplo, eu tinha falado antes, não ter ecrãs durante as refeições ou criar zonas que os ecrãs não são permitidos, ecrãs ou tecnologias não são permitidas, são zonas de criar ligação entre pai e filho, onde a criança tenha espaço para se autorregular, por exemplo, não poder utilizar o telefone no quarto, por exemplo, não usar o computador ou o que é que seja no quarto, é importante também, porque assim auxilia também os pais a terem mais controle e conseguirem supervisionar aquilo que a criança faz com a tecnologia. Não usar dispositivos antes de dormir, criar hábitos de 1 hora, 30 minutos antes da criança ir dormir, não poder ter acesso à tecnologia. Temos aqui também uma um apanhado só para perceber qual é o limite que consideramos saudável de acesso ao ecrãs, dos 0 aos 18 meses. É um período que a criança não tem que ter acesso aos ecrãs. Muitas vezes queremos fazer uma gracinha, mostrar alguma coisa no telefone. Não é necessário, não, a criança a este nível não precisa de ter acesso a nenhum tipo de tecnologia.
Dos 18 aos 24 meses também não é necessário, a criança não necessita de ter acesso à tecnologia, é um período importante para se focar no desenvolvimento da linguagem, como eu dizia, a criança está altamente atenta e a observar aquilo que lhe rodeia. Então, é o momento de nós, como figuras de cuidado, darmos ferramentas para a criança desenvolver a sua linguagem e deve haver um limite à exposição, ok? Às vezes podemos pôr programas educativos, que ensinam os sons das palavras, mas muito limitado. Dos 2 aos 5 anos, a aprendizagem já estão formadas, as ligações neurais já estão formadas, então deve haver um limite à exposição, mas podemos sim, aos poucos, fazer a introdução a conteúdos educativos, ok? Já existem programas no YouTube, programas de televisão ou mesmo bonecos animados apropriados para esta faixa etária. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção ao PG, que é o Parental Guidance, que é para os pais guiarem-se aquilo que diz respeito à idade, a que aquele conteúdo deve ser, a que se refere, não é? Então, é importante ter sempre isso em mente. Dos 2 aos 5 anos, faz-se a introdução às tecnologias, à televisão e etc., mas com conteúdos apropriados e de preferência, sejam educativos para esta faixa etária. Dos 6 aos 12 anos, pode ser utilizado para lazer, perdão, e para atividades relacionadas à escola. Então, também criando um certo limite, mas já pode ser utilizada para lazer, mas sempre tendo em conta ali o conteúdo, o tipo de conteúdo que é para as crianças assistirem. É muito fácil uma criança estar a ver YouTube e às vezes eu sei que os miúdos gostam muito de assistir os unboxing videos, que são os vídeos que as crianças já abrem bonecos e brinquedos. Aquele conteúdo não tem nenhum tipo de benefício a nível educativo, não tem nenhum tipo de benefício a nível psicológico, de desenvolvimento na criança. Muito diferente das vezes de desenhos como o Mickey ou outros tipos de bonecos que têm conteúdos mais educativos, falam de números, têm músicas, e outro tipo de conteúdos que podem ser apresentados. Tenho aqui uma mão levantada da Célia. Doutora, era só para dizer que estamos já a 8 minutos de terminar. Certo, Temos alguns comentários também no chat. Só certo. era para. Sim, estou mesmo a terminar. Prontos. E depois, por fim, dos 13 aos 18 anos, é um ênfase muito grande nas redes sociais, e aqui é onde entra esta segunda parte, que é criar rotinas digitais saudáveis, onde nós podemos criar horários tecnológicos previsíveis, a criança sabe em que momentos pode utilizar, por quanto tempo pode utilizar, e existem vários aplicativos que também ajudam os pais a regular este tipo de atividades, né? Com um limite diário, estabelecer zonas livres de telas, como por exemplo não usar a tecnologia no quarto, porque é a zona supostamente de descanso, na sala de jantar. Um, Incentivar muito atividades offline. Hoje em dia as crianças têm muito medo de conviver com outras crianças, de brincar, têm receio de se dar a conhecer. Em atividades fora das tecnologias. Então, nós, enquanto pais, devemos incentivar o desporto, devemos incentivar a leitura de materiais físicos, livros que a criança pode pegar, que pode brincar com texturas, com vários tipos de ferramentas
tempo ao ar livre, a interação social pode também promover sentimento de conexão entre os pais e os seus filhos. Então é essencial que haja esta interação. E ainda não se fala muito, mas é importante que se tenha conhecimento da importância que o ecrã partilhado tem. Este tempo de ecrã partilhado, um momento onde os pais e filhos assistem conteúdos em conjunto, seja ele um filme, seja algum vídeo específico. É importante ter estes momentos porque é aqui onde nós ensinamos aos nossos filhos o que é certo, o que é errado, através de comportamentos que podemos observar na televisão. Explicar o que é que tu percebeste com isto, fazer perguntas, aproveitar como também um momento de interação e conhecer melhor os nossos filhos e as suas opiniões, também é importante. E, por fim, mas não menos importante, ensinar a consciência digital, o autocontrole, ensinar o que é melhor, como controlar esta necessidade de constante acesso às tecnologias e, como aqui diz, o melhor professor é aquele que dá o exemplo, ok? Então, nós também temos que rever aquilo que é o nosso comportamento. O comportamento digital responsável, não infringir regras, o bullying, por exemplo, o cyberbullying, ter consciência da importância que é o respeito ao próximo, seja ele a nível de tecnologia ou não. E práticas online seguras, explicar, hoje em dia há muitos predadores online, explicar o que é esta situação, como é que estas pessoas podem passar-se desapercebidas. E as pequenas mudanças têm um grande impacto, pequenos ajustes na rotina são basicamente essenciais e as principais conclusões que podemos tirar é que a tecnologia não é nossa inimiga e nós precisamos ficar atentos aos nossos próprios hábitos para poder regular aquilo que é o comportamento dos nossos filhos. Ahm, Vou abrir aqui ah, a palavra para quem quiser fazer perguntas. Muito obrigada, doutora Anaís, pelas valiosas contribuições à partilha de conhecimento. Temos apenas 3 minutos. No chat temos alguns comentários e questões. Talvez vou começar de baixo para cima e uma das questões foi como gerir situações em que deixamos as nossas crianças com pessoas que têm o hábito de deixá-las com telas sem nenhum controle. Não sei se conseguem ouvir. Doutora, sim. Sim, dizia, o, o mais importante, desculpa, o mais importante é passar aquilo que é a regra de casa para esta pessoa. O cuidador deve sempre seguir aquilo que é a indicação do responsável da criança. Então, passar estas regras a esta pessoa que vai ficar com a criança e esperar que esta pessoa respeite estas regras, não é? É muito importante explicar o porquê. Muitas pessoas não percebem o porquê. Obrigada, doutora Anaís. Temos mais algumas questões, mas porque o tempo já nos foge, podemos, à medida que for possível, inserirmos as respostas no chat, mas dizer obrigada a todos por se juntar a nós hoje e um agradecimento especial à doutora Anaís por partilhar conosco percepções tão valiosas. Um lembrete para todos. Desenvolver hábitos digitais saudáveis é um percurso e pequenas mudanças consistentes podem fazer uma diferença significativa no apoio ao seu bem-estar e o da sua família. Poderá rever a sessão de hoje em hollandhealth.com/video guidelines. E, antes de terminarmos, gostaríamos de lembrar que o nosso próximo webinar de bem-estar
terá lugar no dia 8 de maio, com o tema A Ascensão Silenciosa das Doenças Crônicas. Obrigada por estar conosco hoje e esperamos vê-lo novamente em breve. Obrigada, doutora. Foram insights muito, muito, muito valiosos.